Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Chicago, em um tranquilo bairro residencial, as ruas eram banhadas pela luz suave de uma tarde de verão. Evelyn Johnson, uma mulher negra de 68 anos, caminhava lentamente para casa após uma consulta médica. Seus cabelos grisalhos estavam presos com cuidado, e seu rosto exibia as marcas de uma vida inteira de coragem e resiliência. Cada passo que dava refletia a dignidade e a paciência acumuladas ao longo dos anos. Conhecida na vizinhança por sua generosidade e dedicação às crianças, Evelyn nunca teve problemas com a lei. Os vizinhos a admiravam por sua sabedoria e calma, e muitos vinham regularmente pedir seus conselhos ou simplesmente para compartilhar um sorriso. Mas naquele dia surgiu um obstáculo inesperado. O agente Tom Whitman, um policial branco de rosto severo e olhar duro, observava-a de um canto. Conhecido por seu temperamento racista e abuso de poder, Whitman via Evelyn não como uma cidadã respeitável, mas como um crime ambulante, aos seus olhos tendenciosos. Enquanto Evelyn continuava seu caminho, Whitman se aproximou abruptamente. A senhora não cumpriu as regras da rua, disse ele em tom autoritário, ignorando completamente suas explicações calmas. Evelyn ergueu os olhos, confusa, mas serena. Tentou falar com ele gentilmente, mas suas palavras se perderam no tom áspero do policial. Sem aviso, Whitman agarrou o braço dela e a acompanhou até sua viatura. Os vizinhos, atônitos, observavam em silêncio. Evelyn, embora surpresa e assustada, manteve a dignidade. Ela sabia que o que estava sendo feito com ela era injusto, e uma força interior a manteve calma diante da humilhação. O que Whitman não sabia era que essa mulher que ele acreditava ser fraca tinha um poderoso aliado por trás dela, seu filho, Marcus Johnson, um advogado renomado e respeitado, conhecido por seu compromisso com os direitos civis. O encontro com Marcus transformaria esse incidente em um ponto de virada, não apenas para Evelyn, mas também para o próprio Whitman. No silêncio da rua, enquanto as sirenes ainda pareciam distantes, um choque silencioso entre injustiça e dignidade estava apenas começando. Evelyn Johnson caminhava lentamente pela calçada, segurando a bolsa com força. Cada passo era medido, consciente de sua idade e fragilidade, mas ela se mantinha ereta e digna. Cumprimentou educadamente alguns vizinhos sentados em suas varandas, sem saber que suas ações logo seriam interrompidas por um ato de pura injustiça. O agente Tom Whitman saiu abruptamente da viatura, interrompendo o silêncio da rua. Senhora, pare imediatamente. A senhora está infringindo a lei, gritou ele. Sua voz ecoou pelo beco, severa e acusatória. Evelyn levantou as mãos, surpresa, mas calma. Senhor, eu não entendo. Estou indo para casa. Não fiz nada de errado. Whitman, visivelmente irritado com a calma dela, não lhe deu ouvidos. Colocou a mão no braço de Evelyn e começou a guiá-la em direção à viatura. Você precisa me acompanhar até a delegacia para verificação. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, cochichando entre si. Mas, ela não fez nada, exclamou uma idosa, visivelmente chocada. As crianças observavam com curiosidade de seus balanços, sem entender por que uma simples caminhada pela calçada podia causar tamanho alvoroço. Evelyn, apesar do medo que a percorria, manteve a cabeça erguida. Seu olhar encontrou o dos transeuntes, e ela leu neles o apoio silencioso, a solidariedade daqueles que entendiam que algo injusto estava acontecendo. Whitman, implacável, abriu a porta de sua viatura. Evelyn entrou lentamente, sentindo o peso da humilhação, mas recusando-se a demonstrar sua raiva. Ela sabia que ceder ao pânico ou ao medo não adiantaria de nada. Sua mente se concentrou em uma coisa: manter sua dignidade intacta, custasse o que custasse. Enquanto o carro se afastava, os sussurros dos vizinhos ecoavam pela rua. Evelyn juntou as mãos no colo, respirando fundo. Ela conhecia o filho. Marcus seria a chave para corrigir essa injustiça. Mas por enquanto, ela tinha que suportar o olhar de desprezo de Whitman e o silêncio pesado da comunidade, que assistia impotente. O caminho até a delegacia foi longo, mas Evelyn carregava dentro de si uma força silenciosa, do tipo que transforma a injustiça em coragem e esperança. A viatura se movia lentamente pelas ruas silenciosas do bairro, mas para Evelyn cada minuto parecia durar uma eternidade. O ar-condicionado pulsava levemente, mas não oferecia conforto algum. Ela sentiu o frio da injustiça percorrer sua pele, um peso invisível porém opressivo. Whitman, sentado ao lado dela, batia nervosamente no volante com um rosto impassível. Não disse nada, mas seu silêncio era carregado de desprezo. Acreditava estar exercendo sua autoridade.
convencido de que nenhuma voz poderia desafiá-lo. Evelyn, apesar do medo, concentrou-se na respiração. Relembrou sua vida, seus filhos, seu trabalho voluntário com jovens locais e todos os anos em que demonstrou paciência e dignidade. Preciso manter a calma, sussurrou para si mesma. A raiva não vai me ajudar, mas a força silenciosa vai. Ela observava a paisagem familiar passar pela janela. As árvores, as casas bem cuidadas, os cachorros latindo ao longe. Tudo parecia normal, e ainda assim ela sabia que estava sendo tratada injustamente. Evelyn se perguntava como um simples ato de gentileza e respeito poderia ser tão facilmente ignorado por alguém como Whitman. Então ela tirou o telefone da bolsa. Seus dedos tremiam um pouco, mas ela encontrou o número do filho, Marcus Johnson. Depois de alguns toques, sua voz apareceu do outro lado da linha. Marcus, é a mamãe, disse ela suavemente, com a voz trêmula, mas resoluta. Eles me prenderam, sem motivo, não sei o que fazer. A voz de Marcus imediatamente se tornou firme e protetora. Mãe, fique calma. Estou indo. Não diga mais nada e não perca a paciência. Vai ficar tudo bem. Eu vou te tirar daqui. Evelyn respirou fundo, sentindo uma onda de alívio. O medo não havia desaparecido, mas ela sabia que não estava sozinha. Seu filho poderoso e influente logo viria resgatá-la. Ela fechou os olhos por alguns segundos, reunindo toda a força e resiliência que havia cultivado ao longo da vida. Whitman, ignorando a conversa telefônica, continuou a encará-la de vez em quando. Evelyn, ciente de suas intenções e preconceitos, manteve-se ereta, desafiando silenciosamente sua autoridade abusiva. Naquele carro, um confronto silencioso se desenrolava. De um lado, medo e injustiça, do outro, dignidade, paciência e esperança. A cena era tensa, e Evelyn sabia que cada momento era crucial. Sua força silenciosa logo encontraria o poder determinado de Marcus, e aquela simples ida à delegacia não ficaria impune. Marcus Johnson estava no meio de uma reunião quando recebeu o telefonema de sua mãe. Assim que ouviu a voz trêmula, mas firme, uma tensão fria percorreu seu corpo. Ele imediatamente largou tudo o que estava fazendo e pegou as chaves. Mãe, acalme-se. Estou a caminho, disse ele com uma voz autoritária, mas reconfortante. Cada palavra era calculada para acalmar Evelyn e ao mesmo tempo afirmar sua presença iminente. Em poucos minutos, Marcus entrou no carro e acelerou em direção ao bairro residencial. O trânsito parecia interminável, e cada sinal vermelho só aumentava sua frustração. Ele não suportava a ideia de sua mãe, uma mulher mais velha e respeitada, ser tratada daquela forma por um policial racista. Enquanto isso, Evelyn esperava na viatura. Whitman continuou a observá-la com o canto do olho, convencido de que ninguém viria em sua defesa. Ela juntou as mãos no colo e repetiu mentalmente: respire, mantenha calma. Quando Marcus finalmente chegou à delegacia, entrou com passo firme, terno impecavelmente cortado, olhar determinado e aura imponente. Whitman ergueu os olhos, surpreso. Não esperava ver o filho daquela mulher quieta e frágil aparecer daquela forma. Senhor Whitman, sou Marcus Johnson, filho da senhora Evelyn Johnson, anunciou Marcus com uma voz firme e confiante. Vim ver como está minha mãe e garantir que ela esteja sendo tratada com o respeito e a dignidade que merece. Whitman sentiu o sangue gelar. Não se tratava apenas do filho de um cidadão idoso. Marcus era um advogado influente, conhecido por seu compromisso com os direitos civis. A postura e a calma de Marcus forçaram o policial a se manter ereto, ciente de que suas ações seriam observadas de perto. Senhor, eu posso explicar. Whitman gaguejou, tentando justificar sua ação. Marcus não deixou espaço para desculpas. Não estou aqui para ouvir suas justificativas. Quero que minha mãe seja liberada imediatamente e tratada com respeito. Cada segundo que vocês desperdiçam discutindo sem sentido é uma violação dos direitos dela. Whitman, pela primeira vez, sentiu o peso de seus preconceitos e abuso de poder. Ele entendeu que estava diante de alguém capaz de transformar esse confronto em um problema sério para ele, tanto legalmente quanto na mídia. Evelyn, ao ver Marcus entrar, sentiu uma onda de esperança. O medo e a solidão da viatura estavam lentamente dando lugar a uma confiança serena. A injustiça que ela sofria encontraria uma defesa sólida, poderosa e determinada. Neste pequeno saguão da delegacia iniciou-se um confronto silencioso, mas decisivo, o da autoridade abusiva contra a justiça, o da humilhação contra a dignidade, e o do medo contra a coragem familiar e profissional. Whitman permaneceu tenso atrás de sua mesa, observando Marcus com um nervosismo incomum. A confiança do advogado não deixava espaço para a intimidação.
Cada movimento, cada palavra que Marcos dizia parecia pesar na consciência já perturbada do policial. Senhor Whitman, começou Marcos com a voz firme, mas calma, quero entender por que o senhor prendeu minha mãe sem um bom motivo. Whitman procurou as palavras, tentando manter o controle. É um protocolo de segurança, senhor. Marcos deu um pequeno sorriso não debochado, mas com um toque de desafio. Protocolo de segurança? Prender uma idosa que não cometeu nenhum crime não é protocolo. É abuso de poder. Você se baseou no seu preconceito, não em fatos. O policial se enrijeceu. Marcos avançou passo a passo, implacável, sem tirar os olhos de Whitman. O senhor precisa entender, senhor, que suas ações têm consequências. Não apenas para minha mãe, mas para o senhor, para sua carreira e para a confiança da comunidade na polícia. Whitman, percebendo a gravidade da situação, tentou uma última justificativa desajeitada. Eu pensei. Marcos interrompeu friamente, mas respeitosamente não. Você não pensou em nada. Você julgou e agiu com base na cor da pele da minha mãe. Isso não ficará impune. Aconselho você a começar a reconsiderar seriamente suas ações. Naquele momento, Evelyn, que até então estivera em silêncio, falou suavemente, mas com firmeza. Tom, eu nunca fui uma ameaça para ninguém. Você estava errado, e eu mereço um pedido de desculpas. Whitman desviou o olhar, envergonhado. Percebeu que aquela mulher, que ele considerava fraca e insignificante, possuía uma força moral que ele próprio jamais poderia compreender. Marcos deu mais um passo à frente, e Whitman sentiu que não havia como se defender da verdade que acabará de ser exposta. A tensão na sala era palpável. Marcos não apenas defenderá a mãe, ele confrontará Whitman com a realidade de seus preconceitos, expondo seu abuso de poder de forma clara e irrefutável. Evelyn, embora aparentemente velha e frágil, irradiava dignidade e calma. Whitman, pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo da autoridade que acreditava possuir. Ele entendeu que aquele encontro marcaria uma virada em sua vida profissional e pessoal. Marcos concluiu: minha mãe será liberada imediatamente, e eu permanecerei aqui para garantir que isso seja feito corretamente. Aconselho você a cooperar plenamente. Evelyn deu um sorriso fraco, grata e aliviada. O poder de Marcos acabará de transformar uma injustiça flagrante em um confronto onde a verdade e a dignidade reinavam supremas. Whitman jamais poderia ignorar a força silenciosa daqueles que ele havia subestimado. Marcus Johnson deu um passo à frente, com as mãos cruzadas atrás das costas, e encarou Whitman atentamente. A tensão na delegacia era quase palpável. Whitman sentiu sua autoridade ruir, mas ainda se recusava a admitir isso plenamente. Senhor Whitman, começou Marcos calmamente mas bruscamente, acho que o senhor precisa entender com quem está lidando. Whitman piscou, um pouco confuso. O que você quer dizer? Marcos respirou fundo. Minha mãe não é apenas uma idosa respeitada em nosso bairro. Ela dedicou sua vida à comunidade, à educação de jovens e a causas beneficentes que impactaram centenas de pessoas. O policial franziu a testa, já se sentindo desconfortável. Marcos continuou: e eu sou Marcus Johnson, um advogado renomado nesta cidade. Trabalhei em vários casos de direitos civis e justiça social. Você acabou de criar um problema sério para si mesmo e para sua carreira. Whitman sentiu o sangue gelar. Cada palavra que Marcos dizia soava como um aviso, um lembrete da seriedade de suas ações. Ele tentou minimizar a situação. Eu não sabia, eu só pensei. Marcos o interrompeu com um gesto brusco. Você pensou? Não, você julgou. Baseado na cor da pele da minha mãe. Você ignorou a lei, a decência e o simples bom senso. E agora você enfrenta as consequências. Evelyn observava o filho, com o coração pesado mas cheio de orgulho. Ela sabia que Marcos era capaz de transformar aquela situação em uma lição de integridade e justiça, e se sentia protegida. Marcos inclinou-se ligeiramente na direção de Whitman, com um olhar penetrante. Por favor, entenda, Tom, não estou apenas exigindo que minha mãe seja libertada. Estou lhe aconselhando fortemente a refletir sobre seus preconceitos e suas ações. Cada denúncia, cada relatório que você escrever daqui em diante será monitorado de perto. E acredite, garantirei que qualquer injustiça que você cometer não fique impune. Whitman, pela primeira vez, sentiu o peso esmagador de seus erros. A verdade havia sido exposta com uma clareza implacável. Ele entendeu que a situação não se limitaria a um simples incidente. Sua reputação e sua carreira estavam agora em jogo. Evelyn sorriu levemente, grata pela força silenciosa do filho. Ela sabia que essa revelação mudaria o curso dos acontecimentos.
Marcus não apenas livrara a mãe de uma injustiça imediata, como também confrontara Whitman com a realidade de seu preconceito e abuso de poder. Naquela sala da delegacia, uma lição acabará de ser ensinada: coragem, dignidade e influência combinadas poderiam derrubar até mesmo a autoridade exercida de forma mais abusiva. Whitman acabará de perceber que não estava mais no controle. Whitman ficou paralisado por um instante, incapaz de encontrar uma resposta satisfatória. Cada palavra de Marcus pesava em sua consciência, revelando a extensão de seus erros. Evelyn, sentada ali perto, observava em silêncio, com a dignidade intacta, apesar da humilhação que acabará de sofrer. Senhor Whitman, continuou Marcus com um tom firme, mas controlado, acho que está na hora de o senhor se desculpar com a minha mãe. Não um pedido vago, mas um pedido sincero, compreensível e incondicional. O policial olhou para baixo, com o rosto vermelho de vergonha e constrangimento. Ele havia subestimado não apenas Evelyn, mas também a determinação de Marcus. Após um longo momento de silêncio, ele finalmente disse com a voz trêmula: Senhora Johnson, eu sinto muito. Eu aprendi sem motivo e reconheço que agi de forma injusta e inapropriada. Evelyn olhou para ele calmamente com uma expressão séria, mas gentil. Obrigada, Tom. Não espero ódio ou ressentimento. Só quero que esse tipo de injustiça nunca mais aconteça. Marcus assentiu, satisfeito. Ótimo. E saiba que este pedido de desculpas deve ser genuíno e seguido de ação. Não é apenas a sua reputação que está em jogo, mas a confiança da comunidade na polícia. Whitman sentiu um peso imenso ser tirado dos ombros, mas um desconforto persistente o acompanhava. Ele sabia que seu pedido de desculpas, embora aceito, não apagaria completamente seu abuso de poder. Cada palavra que Marcus dizia o lembrava de que suas ações tinham consequências reais e tangíveis, e que a comunidade estava observando. Os vizinhos, testemunhas do acontecimento, cochichavam uns com os outros do lado de fora. Alguns haviam filmado a cena, outros assistiam com uma mistura de surpresa e admiração. Evelyn havia mantido a dignidade, e Whitman acabará de descobrir o quão expostos seus preconceitos podiam ser. Marcus colocou a mão no ombro da mãe para confortá-la. Está quase acabando, mãe. Logo você estará livre, e aquele policial terá aprendido que suas ações nunca ficam impunes. Evelyn sorriu suavemente, sentindo uma paz interior. A força de seus valores e o apoio do filho transformaram a humilhação em uma lição para todos os presentes. Whitman, no entanto, permaneceu em silêncio, percebendo que acabará de sofrer um grande revés em sua carreira e em sua percepção de justiça. A verdade e a dignidade triunfaram. E ninguém naquela pequena sala da delegacia de polícia esqueceria isso tão cedo. Quando Marcus e Evelyn saíram do escritório de Whitman, a tensão no saguão da delegacia era palpável. Vizinhos e transeuntes, alertados pela cena da prisão e pelos sussurros de testemunhas, começaram a se reunir do lado de fora da delegacia. Alguns ergueram seus celulares, outros simplesmente assistiram em silêncio, mas unidos. Marcus saiu com a mãe com passos firmes. Evelyn, embora cansada da humilhação, caminhava ereta, amparada pela presença protetora do filho. Os olhares dos vizinhos pousaram sobre ela, cheios de respeito e admiração. Um vizinho se aproximou e disse: Evelyn, nós vimos o que aconteceu. Você não fez nada de errado. Evelyn deu um sorriso fraco. Obrigada. Eu só estava seguindo meu caminho, como sempre. Marcus se dirigiu à multidão. Senhoras e senhores, minha mãe foi presa injustamente por um policial que agiu com base em preconceito. Estou aqui para garantir que a justiça seja feita e que atos como esse não se repitam. Ouviram-se sussurros de apoio, e em seguida, rapidamente, vozes se ergueram, afirmando em alto e bom som que a injustiça não deveria ficar impune. Alguns moradores contataram a mídia local, enviando vídeos e relatos ao vivo. A notícia da prisão injusta de Evelyn Johnson começou a se espalhar pela cidade. Whitman, vendo a multidão crescer e os celulares filmando a cena, sentiu uma pressão enorme. A situação ia muito além de um simples incidente envolvendo um policial abusivo. Marcus, plenamente ciente do impacto na comunidade e na mídia, virou-se para Whitman e disse: Tom, você precisa entender que suas ações têm repercussões muito além desta sala. A comunidade está observando. E eu pessoalmente garantirei que este assunto seja tratado adequadamente. A multidão, agora reunida em torno de Marcus e Evelyn, aplaudiu suavemente mas com firmeza. Todos os rostos demonstravam apoio silencioso, mas determinado. Os vizinhos conversavam entre si, expressando sua indignação e solidariedade. Evelyn, sentindo essa energia coletiva, compreendeu que sua dignidade e força haviam inspirado a comunidade.
Marcus, por sua vez, sabia que o apoio público aumentaria a pressão sobre Whitman e as autoridades, tornando impossível qualquer tentativa de minimização ou negação. Nessa atmosfera carregada de solidariedade e justiça iminente, Whitman finalmente percebeu que seus preconceitos e abuso de poder não passariam despercebidos. A lição daquele dia seria pública e memorável. Whitman retornou à sua mesa, com o rosto rígido e o maxilar cerrado. Pela primeira vez em muito tempo, ele se deparou com a realidade de suas ações. As palavras de Marcus e a dignidade de Evelyn ecoavam em sua mente. Cada frase proferida por Marcus era uma espada que o forçava a reconhecer seus preconceitos e seu abuso de poder. Sentou-se pesadamente na cadeira com as mãos trêmulas e refletiu sobre toda a sua carreira. Quantas vezes julgara sem provas? Quantas vezes deixará seus preconceitos guiarem suas decisões? Vergonha e culpa o invadiram. Whitman percebeu que aquele simples incidente com Evelyn poderia se tornar um exemplo público do que nunca deveria acontecer na aplicação da lei. Enquanto isso, Evelyn e Marcus deixaram a estação, cercados por vizinhos que os apoiavam. Evelyn, calma apesar da humilhação sofrida, sabia que sua dignidade estava intacta. Marcus gentilmente segurou sua mão. Eles vão entender, mãe. Até Whitman terá que refletir sobre suas ações. Whitman, sozinho em seu escritório, refletiu sobre seus erros. Sabia que seus pedidos de desculpas anteriores não seriam suficientes para reparar totalmente o dano causado. A pressão interna e externa começava a transformá-lo. Ele entendia que precisava agir, não apenas para salvar sua carreira, mas também para começar a reparar a confiança quebrada com a comunidade. Policiais passaram por ele, alguns cochichando sobre o incidente. Whitman sentiu um peso imenso. Seu comportamento havia sido observado, julgado e condenado por aqueles que ele deveria proteger. Pela primeira vez, ele se perguntou se algum dia poderia se tornar um policial confiável novamente. Lá fora, a comunidade ainda se unia em torno de Marcus e Evelyn. Os vizinhos conversavam entre si sobre o que tinham visto, e as redes sociais começaram a espalhar a história. Whitman sabia que todas as ações futuras seriam examinadas. Agora ele tinha que enfrentar não apenas a lei, mas também sua própria consciência. Naquele dia, um policial racista percebeu que o medo e o abuso de poder poderiam ruir diante da dignidade, da justiça e da determinação de uma mãe e seu filho. Whitman acabará de receber uma lição que jamais esqueceria. Os dias que se seguiram ao incidente foram intensos. Marcus Johnson não deu trégua à administração policial. Ele apresentou oficialmente uma queixa contra Whitman por abuso de poder e discriminação, garantindo que cada passo fosse documentado e que o caso fosse tratado com seriedade. Cercada por vizinhos e membros da comunidade, Evelyn gradualmente recuperou a paz. Crianças da vizinhança vieram cumprimentá-la, abraçá-la e expressar sua admiração pela coragem demonstrada. Cada sorriso, cada palavra de apoio fortalecia sua força interior. Whitman, por sua vez, foi intimado para uma investigação interna. Oficiais superiores, alertados pela magnitude do caso e pela pressão da mídia, o confrontaram sobre suas ações. Vergonha e culpa eram agora inevitáveis. Ele foi obrigado a admitir publicamente seus erros e a concluir um programa de treinamento obrigatório sobre direitos civis e combate ao preconceito. Marcus garantiu que Whitman compreendesse a importância de suas ações e seu impacto na comunidade. Tom, isso não é apenas uma lição para você, disse-lhe calmamente. É uma lição para qualquer um que se esqueça de que a lei existe para proteger, não para humilhar ou discriminar. Whitman, humilhado, mas ciente da gravidade de suas ações, começou a perceber seus erros. Ele entendeu que seus pedidos de desculpas anteriores, embora necessários, não eram suficientes. Ele precisava tomar medidas concretas para recuperar alguma credibilidade e restaurar a confiança perdida. Enquanto isso, Evelyn retornou à sua vida cotidiana, mas com energia renovada. Ela continuou a caminhar pelo bairro, agora ainda mais respeitada do que antes. Sua dignidade, aliada à ação determinada de Marcus, havia transformado uma situação humilhante em um exemplo de justiça e coragem. A comunidade, inspirada pela coragem de Evelyn e pela determinação de Marcus, começou a se organizar para monitorar de perto as ações da polícia e apoiar os cidadãos vítimas de injustiça. Whitman, agora ciente da vigilância ao seu redor, sabia que seus dias de abuso de poder haviam acabado. Este caso deixou uma marca duradoura, um lembrete de que a justiça, a dignidade e a solidariedade podem triunfar mesmo diante da arbitrariedade e do preconceito. Poucas semanas após o incidente, a vida no bairro havia voltado ao normal, mas o caso de Evelyn Johnson permanecia fresco na memória de todos.
Os vizinhos continuavam a falar sobre sua coragem, sua paciência e como Marcus havia defendido sua mãe com determinação e inteligência. Evelyn caminhou novamente pelas ruas que conhecia tão bem, mas desta vez, cada passo era acompanhado de olhares respeitosos e cumprimentos sinceros. Crianças da vizinhança vinham vê-la, algumas pedindo conselhos ou simplesmente para ouvir seu sorriso reconfortante. Ela havia recuperado sua liberdade e dignidade, mas também fortalecido a solidariedade em sua comunidade. Whitman, por outro lado, havia mudado. Punições internas, treinamentos obrigatórios e pressão da mídia afetaram profundamente sua atitude. Ele entendia que o poder deve ser exercido com responsabilidade e respeito, e que o preconceito pode destruir não apenas a vida dos outros, mas também sua própria carreira. Seus colegas notaram uma diferença em seu comportamento, mais atento, mais ponderado, menos impulsivo. Marcus, orgulhoso da mãe, sabia que essa aprovação havia demonstrado a importância da justiça e da vigilância. Mãe, disse-lhe ele certa tarde, enquanto caminhavam juntos, você mostrou a todos que a dignidade e a coragem são mais fortes que o medo e a injustiça. Evelyn sorriu suavemente com o olhar repleto de serenidade. E você, meu filho, provou que a determinação e a justiça podem proteger aqueles que amamos. Toda a comunidade havia aprendido uma lição importante. Mesmo diante da discriminação e do abuso de poder, dignidade, coragem e apoio mútuo podiam transformar a humilhação em vitória. Whitman, confrontado com seus erros, agora tinha que conviver com a consciência de seus preconceitos e as consequências de suas ações. Neste bairro de Chicago, uma senhora idosa e seu filho demonstraram que a justiça e a dignidade podem triunfar, que o medo pode ser superado e que toda injustiça pode ser combatida com coragem e inteligência. A história de Evelyn Johnson tornou-se um exemplo, um lembrete vivo de que o respeito e a força moral nunca desaparecem, independentemente da adversidade.